Qual das duas maiores categorias do automobilismo é a mais rápida? A Fórmula 1 ou a Fórmula Indy? Saiba agora na Hora do Piloto. Fala piloto, aqui é Lucas Camargo e nesse vídeo eu vou te contar sobre as principais diferenças entre a Fórmula 1 e a Fórmula Indy. Quem nunca se perguntou qual das duas maiores categorias do automobilismo é a mais rápida? Eu fiz algumas pesquisas, analisei alguns dados sobre as duas categorias e cheguei a uma conclusão final. Mas antes que eu te conte ainda nesse vídeo qual das duas é a mais rápida, eu preciso te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar o vídeo a chegar no maior número de pessoas, ajudar o canal a crescer e me incentivar a fazer vídeos com qualidade cada vez maior para você que é amante do automobilismo, como eu também sou. Então, para começar, vamos falar sobre as características físicas dos carros, as características que levam os carros a serem mais rápidos nas curvas. Então, falando sobre o chassis, a Fórmula Indy recebe chassis da Lara. Todas as equipes têm os mesmos chassis, que são os chassis da Lara. Os chassis são padronizados nessa categoria. Já a Fórmula 1, desde o seu princípio, tem chassis diferentes para cada equipe. As equipes produzem seus próprios chassis. Sobre o sistema de direção das categorias, na Fórmula Indy é proibido qualquer tipo de direção assistida nos carros. Inclusive os pilotos reclamam muito sobre isso, porque o volante dos carros é muito pesado na hora de fazer curva. Eles dizem que acabam as corridas extremamente esgotados. O piloto Pietro Fittipaldi, inclusive, que já pilotou carros de Fórmula Indy e Fórmula 1, diz que o de Indy cansam muito mais do que de Fórmula 1 justamente por conta disso. Já nos carros de Fórmula 1, como eu já dei um spoilerzinho agora, eles têm um sistema de direção assistida hidráulica, então é um carro muito mais fácil de fazer curvas, os pilotos se cansam muito menos nessa questão. E já terminando de falar sobre a questão mais mecânica dos carros, mais ligada aos chassis dos carros, vamos falar sobre a aerodinâmica dos dois tipos de carro, da Fórmula 1 e da Fórmula Indy. Na Fórmula Indy a aerodinâmica é igual para todos os carros, existem kits aerodinâmicos desenvolvidos também pela empresa da Lara, que é igual para todos os carros. Já na Fórmula 1, assim como é com os chassis, cada equipe produz seu próprio kit aerodinâmico. Então os carros são totalmente diferentes em relação aos chassis na Fórmula 1. E agora já falando sobre a parte dos carros que as pessoas mais gostam de conversar quando o assunto é veículos automotores, que é a motorização dos carros. Na Fórmula Indy a motorização é feita pelos motores V6 biturbo que chegam até 700 cavalos de potência e são produzidos pela Honda e pela Chevrolet. Já na Fórmula 1 existe uma unidade de potência composta pelos motores de combustão interna e a recuperação de energia, que é o MGU-K e o MGU-H. Os motores de combustão interna também são V6 biturbo, como na Fórmula Indy, só que a eficiência é fenomenal, chega até 50% de eficiência, são os motores mais eficientes do mundo hoje em dia. E também chegam a 700 cavalos de potência. Já o sistema de recuperação de energia é extremamente interessante. Ele recupera a energia do sistema de freios, do calor do sistema de freios e do calor dos gases provenientes do escapamento e chegam a recuperar, a transformar esse calor em até 200 cavalos de potência. Então, acaba que o conjunto da unidade motriz da Fórmula 1 chega a 900, 1000 cavalos de potência hoje em dia. Mas me conta, antes de você assistir esse vídeo, você sabia qual era mais potente? Me fala qual dos dois você achava que era mais potente aqui nos comentários, da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy. Quando a gente fala sobre a questão de segurança das duas categorias, existem muitas diferenças. Na Fórmula Indy, os carros são feitos já com aeroscreen para proteger a cabeça do piloto dos detritos vindos da pista e de um possível capotamento. Além disso, os carros são feitos para suportar batidas contra o guardrail de até 400 km por hora. Já a Fórmula 1 tem o sistema do halo para proteger a cabeça do piloto e os carros suportam batidas de até 330, 340 km por hora contra o muro da pista. Mas o que acontece é que os circuitos das duas categorias são preparados de formas diferentes na questão de segurança. A Fórmula Indy, por exemplo, não tem as barreiras de pneu nos muros dos ovais, por exemplo. Os pilotos passam realmente perto dos guardrails. A única parte que segura o piloto é justamente o guardrail. Já a Fórmula 1 tem diversas barreiras de pneu, barreiras atrás de barreiras, para conseguir amortecer uma possível batida dos pilotos contra os muros. E para terminar de falar sobre as principais diferenças entre as características das duas categorias e poder te contar qual das duas é a mais rápida, existe a diferença dos circuitos das duas categorias. Na Fórmula Indy se correm circuitos ovais, circuitos de rua e também circuitos mistos em autódromos. E a corrida mais emocionante da Fórmula Indy, a mais conhecida, é a Indy 500. Já a Fórmula 1 corre apenas em circuitos de rua e em autódromos, e a mais conhecida
conhecida da Fórmula 1 é o circuito de Mônaco, que acontece no meio do ano ali, e é um circuito de rua extremamente emocionante também. E agora que a gente já chegou no ponto mais alto do vídeo, que é quando eu te conto qual das duas categorias é a mais rápida, já vou te lembrar para deixar aqui a sua inscrição e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdo de qualidade aí para você e também para o YouTube te notificar toda vez que eu postar vídeos novos aqui no canal. E para te contar qual das duas categorias é a mais rápida, eu preciso te falar que as duas têm seus pontos muito fortes. Por exemplo, a Indy tem seus carros preparados para velocidades em retas, eles podem chegar até 400 km por hora em circuitos ovais. Já a Fórmula 1 chega até mais ou menos 370 km por hora. Só que a Fórmula 1 tem seus carros preparados para velocidades em curvas. Os carros têm velocidades extremas em curvas e podem chegar até 6.5 de G, enquanto a Fórmula Indy chega até 5G mais ou menos, no máximo 5G. Isso porque os circuitos ovais têm suas pistas inclinadas, o que ajuda na aderência dos carros. E a gente consegue perceber essas diferenças quando a gente analisa os dados dos treinos feitos pela Fórmula Indy no circuito de Austin, que também é utilizado pela Fórmula 1. A Fórmula Indy acabou sendo 14 segundos mais lenta do que a Fórmula 1 já nesse circuito, porque é um circuito que tem muitas curvas. A Fórmula Indy é muito mais lenta de curva. Só que se fosse um circuito de retas, com certeza os carros da Indy seriam muito mais rápidos do que a da Fórmula 1, já que tem uma carga aerodinâmica bem mais baixa do que os carros de Fórmula 1. Mas por que existe tanta diferença entre as duas categorias? Acaba que essa diferença já está no DNA das duas. A Fórmula Indy é uma categoria feita para satisfazer os fãs do automobilismo, para encher as arquibancadas do momento da corrida. É uma categoria feita para ter mais igualdade entre os pilotos e igualdade entre os carros, para que possa ver mesmo as disputas entre os pilotos sem que haja muita diferença entre os carros. Isso deixa os fãs com o coração a mil durante as corridas. Então é uma categoria justamente feita para os fãs do automobilismo e também para que tenha menos gastos durante o campeonato. Já a Fórmula 1 é uma categoria focada em desenvolvimento, é uma categoria focada em desenvolvimento de motor, de pneus e de carros. Então, cada vez mais a Fórmula 1 é incentivada a fazer carros mais rápidos, cada vez mais velozes e mais eficientes. E aí está a diferença. Enquanto a Fórmula Indy gasta em torno de 12 milhões por ano, a Fórmula 1 já gasta em torno de 500 milhões cada equipe de Fórmula 1. É uma diferença gigantesca e muito mais focada justamente no desenvolvimento. Acaba que as tecnologias criadas na Fórmula 1 são muito mais usadas do que as tecnologias criadas na Indy nos carros de rua hoje em dia. Mas acaba que há uma perda muito grande por conta disso na diferença entre as equipes da Fórmula 1. Existe uma diferença enorme entre a melhor equipe hoje em dia, por exemplo, que é a Mercedes, e a segunda melhor equipe, que eu acredito que seja ou a Red Bull ou a Racing Point. É uma diferença de em torno de 1 segundo, justamente por conta desse desempenho melhor do equipamento da Mercedes. E já terminando o vídeo por aqui, eu queria te pedir, compartilha ele com todos os seus amigos e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.